Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Shalom, queridos. Você sabe o sentido real da palavra shalom? Shalom de Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensinou: a minha paz eu vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. Shalom de Deus é a completude de Deus para todas as suas necessidades. Vai muito mais além do que o sentimento que o homem cultua como sendo de ausência, de conflito, de angústia, de problema. O sentimento de paz para o homem está ainda muito distanciado da paz que o Senhor nos oferece. A shalom de Deus é a shalom completa. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: shalom para a sua vida. O que significa dizer que você está dizendo para o irmão que está do seu lado: Deus lhe supra em todas as suas necessidades, alcance todas as suas demandas, lhe sustente em toda boa obra. Está feito. E tudo que é ligado na terra, você acabou de ligar bênçãos na vida do seu irmão. Amém? Aqueles que estão com suas Bíblias podem abri-las conosco no livro de Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 10. É o livro de Mishlei. Livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Deus seja louvado. Assim diz a palavra do nosso Deus: ouça, meu filho. Eu estou fazendo a leitura na minha Bíblia judaica, mas ela tem a mesma mensagem que também está contida na sua Bíblia. Ouça, meu filho, retenha o que digo, e os anos de sua vida serão muitos. Estou pelo caminho da equidade, guiando pelas veredas da justiça. Quando andar, seu passo não será dificultado, e se correr, você não tropeçará. Apegue-se à disciplina, não a deixe fugir. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós lemos, meu Senhor, a porção da tua palavra, escrita, meu Deus, na direção do Arracodas, o teu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus que o mundo não vê porque não conhece, mas a nós foi dado a conhecer, meu Pai, todos os mistérios que estão contidos, meu Pai, na tua palavra, e aquilo que vai além da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E sabemos, Pai, que por trás da tua palavra há a revelação do Senhor, a promessa de Deus manifesta para todo aquele que nele crê, e por essa razão estamos reunidos neste santuário para lhe dar, meu Pai, plena e cabal autoridade, para falar aos nossos corações e nos direcionar, meu Pai, segundo este mesmo Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito, meu Pai, ó Deus, que declara o poder do grande Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Oramos, meu Pai, na certeza de que estás conosco e prepara-nos nesta tarde, meu Senhor, ó Deus, um banquete para que estejamos fartos, meu Pai, estejamos preparados para toda boa obra, porque nenhuma obra é vã no Senhor. Portanto, querido Deus, nós te damos a Ti, nós te entregamos a autoridade, lhe damos, meu Senhor, a liberdade para falar e para fluir dentro em nós, e por isso mesmo, meu Senhor, renunciamos nesta tarde a tudo, meu Senhor, que tenha a sua origem, meu Pai, na existência humana, tudo que tenha, meu Senhor, a sua fonte estabelecida nos princípios do homem, e nós submetemos tudo isso ao Senhor e à tua palavra, porque é a tua palavra o martelo que esmiuça a penha. Quebra, portanto, meu Senhor, todo trono forjado dentro de cada coração, porventura existente neste lugar, para que somente o trono do Rei da Glória seja manifesto em nosso meio, e o teu nome através de nós e em nós seja glorificado para todo sempre. Oramos, Pai, agradecidos a Ti, na certeza da nossa vitória, e aquele que crê diz amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: cuidado, alguém conspira contra a sua vida. Querido, isso é assustador, é ou não? Cuidado, alguém conspira contra a sua vida. E eu quero, antes de mais nada, dizer uma coisa: muita gente acredita que quando se ministra a respeito disso, alguém conspira contra você, alguém está trabalhando contra você, alguém está fazendo algo contra você, as pessoas querem colocar na conta do diabo. É assim ou não é?
Se tem alguém que quer conspirar contra a minha vida, deve ser o capeta, o chifrudo. Deve ser ele que investe, que trabalha, que opera contra a minha vida. Mas nessa tarde, olha para quem está do seu lado e diga assim: nessa tarde, você vai conhecer alguém que está conspirando contra a sua vida. Você vai entender logo mais. Querido, no capítulo 4, eu quero passar nesses versículos somente para você entender a metodologia, a maneira como o Senhor está falando e está tratando contigo nessa tarde. Diga assim: Deus, nessa tarde, está falando comigo. Olha que a Bíblia diz no versículo 10. Nós começamos a leitura do capítulo 4 de Provérbios, versículo 10, a Bíblia diz: ouça, meu filho. A primeira coisa é você saber com quem ele está falando. Ouça, meu filho, não é com quem está do seu lado, não é com quem está atrás, é com você. Diga: Deus fala comigo. A segunda coisa importante nesse mesmo versículo é que ele diz: retenha o que digo. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, e precisamos ser praticantes dela. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos, muitos de nós estamos habituados a escutar a palavra. Ouve ou não? Diga amém. Ouvimos a palavra, somos ministrados poderosamente, Deus fala aos nossos corações, mas acreditem, muita gente tem deixado a palavra entrar para um lado e sair pelo outro. E nós estamos vivendo o tempo, e que não é divergente daquilo que a Bíblia nos ensina, são sinais dos últimos tempos. Sinais dos últimos tempos. E é o momento em que a igreja precisa estar ainda mais vigilante. Ao invés de ser vacilante, como diz Tiago lá no capítulo 4, versículo 8, voz de ânimo dobre, de ânimo vacilante. Você não pode ser igreja vacilante, você tem que ser uma igreja vigilante. As pessoas se apropriam do sentimento e da conduta errada. E ao invés de vigiarem, de guardarem o que diz o Senhor, deixam que entrem por um lado e saia pelo outro, sem que se produza nenhum efeito, nenhum resultado. Irmãos, nós estamos vivendo dias que precedem a volta do Senhor Jesus, que é iminente. Agora parece que as pessoas só vão acreditar depois que Jesus voltar. Nós temos visto a teledramaturgia apresentando isso. O retrato bíblico, exatamente como vai acontecer na volta do Filho do Homem. E as pessoas vão se dar conta de que poderiam se voltar ao Senhor, se entregar a Deus, dedicar as suas vidas ao Senhor, somente agora que o arrebatamento já foi, já aconteceu, já passou. Para o arrebatamento não há uma segunda chance, irmão. Há até chance de alguém aceitar Jesus depois do arrebatamento, mas vai ser debaixo de muita dor. Não dá para esperar a segunda chance. Não dá para esperar um segundo momento. O momento é esse, o momento é agora. Nós estamos vivendo os momentos que precedem a volta do Senhor Jesus. A hora de acordar é agora. E quando a Bíblia diz: ouça, meu filho, e ela discorre a respeito disso de Gênesis e Apocalipse, as pessoas escutam e passa-se um tempo, as coisas evaporam. Ele diz: retenha o que digo. Agora veja como é a maneira, o mecanismo do Senhor operar. E ele diz: pelo fato de você ouvir e reter no seu coração, os anos de sua vida serão muitos. E ele continua dizendo: estou direcionando pelo caminho da equidade. Equidade, o prefixo equa, para você que se lembra dos tempos de escola, de equação, quem lembra disso lá em matemática? Equação tinha uma caracterização muito importante, que era a existência do sinal de igual. Equação fundamentalmente tem a ver com igualdade. Quando o senhor fala de equidade, que é o mesmo prefixo equa de equidade, equa de equação, o senhor está dizendo: eu quero que você ande no caminho da equidade, eu quero que você ande igual à minha palavra. Mas você só pode andar igual à palavra se você, além de ouvir, você retiver em seu coração. E ele continua dizendo como tem que ser feito o negócio: guiando pelas veredas da justiça. Quando você andar, seu passo não será dificultado. Se você correr, você não vai tropeçar. Apegue-se à disciplina, não a deixe fugir, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Foi lendo esse texto que eu comecei a entender que existe alguém que conspira contra nós e não é Satanás. Existe alguém que conspira,
que trabalha contra a sua vida e não é Satanás. Até porque esse texto está dizendo, Deus falando a sua vida, ouça o que eu digo. Não adianta acreditar que Deus vai dizer a Satanás, ouça o que eu digo. Ele foi homicida desde o princípio, não é agora que ele vai ouvir. De igual modo, não é para Satanás que o Senhor está dizendo, retém o que eu estou te dizendo, de maneira nenhuma. Também não é para Satanás, não tem nada a ver com Satanás, quando ele diz, o seu passo não será impedido de prosseguir, você não vai cair quando correr. Ele está falando comigo e com você. Ele está falando para mim e para você. Mas existe alguém que conspira contra a sua vida. Diga assim, esse alguém sou eu mesmo. Esse alguém sou eu mesmo. Sabe que nós vivemos numa sociedade, numa condição em que as pessoas acreditam que sempre o problema está no outro. Os problemas sempre estão na vida do outro. Quando alguém não vai para a igreja ou está fraco na fé, fragilizado na fé, enfraquecido, frio na fé, o problema é do outro. É porque está passando um conflito em casa, é porque está vivendo uma divergência no trabalho, está passando por uma provação na família. É sempre o problema do outro. E as pessoas costumaram atribuir o problema sempre a terceiros, ao invés de estarem assumindo as suas responsabilidades naquilo. Tudo bem que está se gerando um problema no âmbito familiar, no âmbito profissional, mas espera aí, até que ponto eu estou sendo omisso com relação a isso? Até que ponto e de que forma eu estou sendo omisso? Estou sendo passivo a essas coisas e eu estou deixando de fazer o que eu preciso fazer? E eu comecei a observar, eu comecei a monitorar o comportamento das pessoas. A nossa rotina, está aqui a nossa matriarca, pelo convívio com as pessoas, ela consegue fazer essa leitura de maneira muito prática. As pessoas que se apresentam a ela, trazendo inúmeros problemas. Quantas vezes ela, olhando para essas pessoas, ela consegue detectar, eu já identifiquei, o problema não está no marido dela, que ela reclama tanto. O problema não está no trabalho dela, do qual ela fala tanto. O problema está nela. E nós conseguimos observar isso, perceber isso. As muitas pessoas que estão vivendo os seus muitos problemas, estão aceitando os problemas, porque estão se omitindo a eles. E querem empurrar isso lá para a conta, para o caderninho lá do capeta. Está querendo empurrar isso para o diabo, está querendo empurrar para Satanás. Não é ele. Aí é você que tem que se posicionar. E o que pode existir de mais desagradável no mundo cristão, na sociedade cristã, é a omissão. O Senhor te dá espírito de ousadia. O Senhor te dá espírito de poder. Como é que crente pode se omitir a isso? Pode fazer vista grossa a isso? E eu começo a perceber que é como se essas pessoas não conhecessem a palavra ou desconsiderassem o poder de Deus. Errais, a Bíblia fala sobre isso, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou essas pessoas não conhecem as Escrituras, ou essas pessoas desprezam o poder de Deus. Ou uma coisa ou outra. Mas o momento que as pessoas se omitem, o momento que as pessoas se tornam passivas diante de um determinado episódio, mostram de maneira clara, velada, que elas estão assumindo o papel de sabotadoras de si mesmas. Elas estão implicando no melhor relacionamento que elas mesmas poderiam ter com Deus. Se eu perguntar a você, será que você teve dificuldade para chegar aqui na igreja hoje? Alguns podem dizer sim, outros podem dizer não. Agora minha pergunta especialmente é para aqueles que disserem sim. Será que você que teve dificuldade para chegar na igreja, você colocou na balança o quê? A dificuldade foi isso que pesou mais? Claro que não foi, por isso que você está aqui. Na balança o que pesou mais foi você saber que estaria diante do Deus que você serve. Estaria diante da presença do grande eu sou. Deus falaria ao seu coração. Deus produziria mudança na sua vida. E isso faz diferença na vida do crente. É ouvir o que ele diz e reter no coração o que ele fala. Isso é simples. Mas as pessoas estão deixando de viver a simplicidade do Evangelho, que é você abrir o seu coração contrito e quebrantado, o coração que Deus não despreza, para supervalorizar os problemas que estão no entorno de cada um de nós, mesmo nós sabendo que no mundo teríamos aflições. O problema não está mais na aflição, o problema a que eu me refiro não está no diabo, o problema a que eu me refiro está na própria existência de cada um de nós, na sua vida,
no seu ser, na sua conduta, na sua postura. Isso para mim é muito claro, é muito evidente, porque Deus está dizendo: eu vou fazer isso com você, os seus passos não serão impedidos. Quando você correr, você não vai tropeçar. O sentimento bíblico de você andar e você correr é você prosperar, é você crescer, é você evoluir, é você ser abençoado, é você ser um conquistador, é você ser um realizador. Mas as pessoas estão tendo seus passos paralisados, as pessoas na hora que correm tropeçam, estão vivendo o anti-evangelho, estão vivendo uma realidade contrária daquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Querido, eu não estou desconsiderando e desprezando as dificuldades e os problemas, mas estou chamando você para a atenção de uma coisa: se você começar a fazer de maneira diferente, certamente todas as coisas que lhe pareciam difíceis, complexas, elas mudarão completamente o cenário, mudarão completamente o seu sentido. Elas vão se apresentar de maneira completamente distinta, diferente para você. Mas as pessoas costumam desvalorizar isso, sabe por quê? E eu lhe trago pelo menos 3 razões para isso. A primeira delas é que as pessoas desprezam o que parece aos seus olhos fútil, sem sentido, sem significado. Me lembrei que a matriarca falou há pouco a respeito do jejum de Daniel, da leitura do livro de jejum de Daniel. Nós estamos fazendo uma reflexão em cada um dos 21 dias do jejum de Daniel. Esse é o 17º. Cada capítulo está produzindo 1 ou 2 reflexões para que no término dos 21 dias nós tenhamos lido todo o livro de Daniel e tenhamos refletido nisso. Talvez alguém possa dizer: mas que bobagem, por que a matriarca me chamou a atenção a respeito disso? Para que eu preciso ler? Já estou fazendo, já é suficiente. É porque isso parece fútil, isso parece sem sentido, parece que não vale muita coisa. Se eu ler ou deixar de ler, não vai mudar nada. Eu vou dizer para você, isso vai fazer diferença na sua vida. O seu jejum vai ser outro, a sua força, o seu vigor, como aconteceu com Daniel e como aconteceu com seus amigos. Mesmo estando eles debaixo daquela grande provação, a princípio debaixo do comando tirano de Nabucodonosor, depois do filho dele, Belsazar, não é Beltesazar que era Daniel, Belsazar, o filho dele. Depois vem o reino e o governo medo-persa, Dario. E mesmo estando naquele período de exílio, os judeus, os hebreus que ali estavam, especialmente Daniel e seus amigos, a Bíblia diz que eles estavam bem. Como é que alguém, para pensar nisso, irmão, para pensar como é que alguém pode estar bem diante de um problema tão difícil. Estavam presos, estavam encarcerados, estavam servindo a um outro rei, a um outro comando, a uma outra diretriz, mas eles estavam bem porque eles estavam em paz com Deus. Eles estavam em aliança com Deus, eles não se desprenderam disso. Eu vou repetir para você entender isso, irmão. Eles estavam no momento de total adversidade, mas eles estavam em comunhão com Deus, e isso fez total diferença na vida deles. A vida deles era uma boa vida. Mas espera aí, bispo Cláudio, como pode alguém ter uma boa vida preso, encarcerado, fora da sua comunidade, do seu terreno de reconhecimento, está em outro lugar? Eles estavam bem porque estavam com Deus. Eles estavam bem porque eles tinham tomado a decisão de estarem mantendo um relacionamento com Deus. A oração de Daniel, as orações 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que havia um edito que impedia as pessoas de proferirem uma outra fé, mas ele estava bem, porque os joelhos dele, de Daniel, se dobravam, especialmente Daniel, se dobrava para poder adorar ao Senhor. Não adianta colocar desculpa no problema, irmão. Não adianta colocar desculpa em qualquer outra coisa. O seu maior dificultador talvez esteja sendo você mesmo, você mesma, desconsiderando as coisas que parecem simples. Por que eu preciso ir para a igreja todos os dias? Por que eu tenho possibilidade de ir para a igreja e não vou para a igreja? Quando costumo ouvir, e talvez você conheça pessoas, você não faz isso, mas outras pessoas fazem, acham justificativas para tudo, para que não estejam na igreja. Estão cheios de trabalhos para serem feitos, estão atarefados até o pescoço. Mas na hora de justificarem, elas dizem assim: eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar do almoço, eu preciso cuidar do guarda-roupa, eu preciso sair para resolver um problema.
E eu costumo perguntar sempre a mesma coisa: mas o dia tem 24 horas. Por que você só acha tempo na hora do culto ao Senhor? Por que é na hora do culto ao Senhor que você tem que fazer todas essas coisas? O dia é longo, tem 24 horas. Você pode escolher qualquer outro momento para isso. As pessoas costumam se iludir. O pior do que isso é que elas acabam, além de consumir aquilo que elas produzem de mentira, elas estão se satisfazendo, se deliciando com aquilo, porque acreditam que estão indo bem, só pelo fato de colocar uma Bíblia debaixo do braço e aparecer uma vez na igreja. Sua Bíblia não foi feita para ser seu desodorante, nem adereço para você passear no shopping. A sua Bíblia foi feita para estar aberta. E a maneira onde você, da qual você encontra a oportunidade, a chance de fazer uso diário, contínuo da sua Bíblia aberta, é quando você está na sua igreja. E a Bíblia diz, não deixando, no livro dos Salmos, não deixando a vossa congregação como costume de alguns. Ah, mas aí eu leio minha Bíblia em casa. Você tem que ler sua Bíblia em casa. O que não lhe dá o direito de você desistir da igreja ou se afastar da igreja. E essas coisas que podem parecer tão simples, tão fúteis, tão sem sentido, tão sem significado, a Bíblia diz: quem se lembrará das pequenas coisas? Quem é que pode se lembrar de coisas que parecem tão simples, tão sem significado, tão sem expressão, e as pessoas estão deixando de lado a oportunidade de um relacionamento profundo com Deus? Profundo com Deus. Esse texto que nós lemos de Provérbios, capítulo 4, de 10 a 13, o Senhor está dizendo: ouça, meu filho. Eu fico imaginando, aí uma conjectura minha, eu fico imaginando o quanto o Senhor, no momento que Ele diz isso: ouça, meu filho. Ouça, meu filho. E parece que o homem não consegue enxergar. Parece que os olhos estão vendados. Parece que os problemas que estão em nosso entorno tiram o brilho daquilo que é mais importante. E vão tomando espaço. Porque quanto mais você dá vazão ao problema, mais ele consome o seu tempo, mais espaço do seu coração ele toma, mais invade a sua alma. Se o seu coração não estiver inclinado diante da presença de Deus, literalmente inclinado diante da presença de Deus, essa é a natureza humana, irmão. É a natureza humana. O ser humano, ele tende ao pecado, ele é receptivo ao pecado. E se ele não estiver, ainda que forçosamente, você precisa vigiar para isso. Por isso que a Bíblia fala de vigiar, irmão. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a natureza humana, ela tende ao pecado. E as pessoas por muito... E aí você, quem vai definir isso é você. Quem vai estabelecer isso é você. Se o seu relacionamento com Deus é extremamente fortalecido, o diabo pode oferecer uma bandeja de prazeres à vontade, não vai lhe seduzir. Não vai lhe seduzir. Mas a natureza humana, se não houver um zelo, um cuidado, uma manutenção na sua relação com Deus, na primeira oportunidade que lhe aparecer, a sua carne vai lhe impulsionar a fazer o que você não deveria. Ou você cuida da sua vida. Há um passo que estamos da volta do Senhor Jesus. Essa é a hora. Ou você toma uma posição na sua vida e dá esse passo na direção certa, ou você continua tomando, quem sabe, a mesma decisão errada. Ou quem sabe alguém que você conheça. E eu acredito que nesse dia, na tarde de hoje, você está sendo um receptor de uma instrução de Deus para ser um transmissor para alguém que precisa ouvir. As pessoas deixam o que lhes parece sem significado, inexpressivo, elas deixam de lado. Esse é um fator. Quer ver outro fator muito característico, muito claro? Autossuficiência. Tem gente que confia tanto em si mesmo. Eu não estou dizendo que você não deve ser autoconfiante, é importante. Seja autoconfiante. Vai fazer alguma coisa? Eu sei que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei que Deus me deu a capacidade de realizar. Eu sei que Deus me deu inteligência para eu poder fazer e fazer bem feito. Isso é ótimo, autoconfiança. Mas não se esqueça que o Senhor Jesus disse lá no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. As pessoas estão autossuficientes de tal maneira que se enxergam numa condição de
sem necessidade de ir para a igreja, sem necessidade de Deus, sem necessidade de relacionamento com o Senhor. Eu me reporto ao que aconteceu lá no deserto, quando Deus chamou Moisés e disse para Moisés: Moisés, a partir de agora, eu quero ter um relacionamento com o meu povo de uma outra forma. Está cada um fazendo da maneira que dava para fazer. Vocês saíram agora lá do Egito, estão andando pelo deserto. Eu sei que não tem nada, estrutura, não tem nenhum comando para isso até então. Mas a partir de agora, Moisés, eu vou lhe dar as diretrizes de como eu quero ser cultuado. E ele começou a determinar: o tabernáculo vai ser assim, você vai adornar, ornamentar o tabernáculo de tal forma. Essa vai ser a função do sacerdote, essa vai ser a função do levita, e você vai conduzir, vai fazer, vai acontecer. Eu quero que isso esteja pronto, Moisés. Deus estabeleceu uma maneira como ele gostaria e desejaria e queria ser adorado. O Senhor não queria se desprender do que para ele era importante e as pessoas deixassem de lado a razão de ser das suas vidas lá no deserto. Elas estavam ali como pessoas que dependiam de Deus para tudo. A sua vida na terra, irmão, você pode ser bem sucedido, e eu creio que você é próspero, você é abençoado, você tem uma linda família, você tem um trabalho extraordinário, você é uma bênção de Deus. Mas não ache que isso te deixa autossuficiente. Quanto mais você percebe que está sendo abençoado, mais você percebe que precisa dele. Sabe onde é que eu tiro essa lição? Vamos aproveitar o contexto do que nós estamos vivendo agora e vamos ver isso em Daniel. Daniel, e a Bíblia fala lá no livro de Daniel, que Daniel, tendo lido os escritos de Jeremias, do profeta Jeremias, Daniel percebeu porque estava decidido, definido, chancelado sobre Israel 70 anos de assolações. 70 anos de assolações. Eu estou falando de Daniel. Sabe o que é que Nabucodonosor disse a Daniel? Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. O Espírito está com ele, é um negócio diferente. Sabe o que é que Belsazar, o filho de Nabucodonosor, disse para ele? Esse cara é diferente. Esse sujeito é um cara diferente. Sabe o que é que o rei Dario, da Pérsia, disse para ele? Rapaz, esse cara é diferente. Sobre ele tem um espírito muito excelente. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Daniel já era destacado pela sua conduta, pela sua postura, pela maneira como ele se comportava. Mas sabe que quando ele tomou conhecimento dos 70 anos de assolações sobre Israel, sabe o que foi que ele fez? Ele foi orar e dizer: Senhor, eu sei que nós temos pecado. Nós quem? Nós quem? Você vai dizer, Daniel, ele podia tirar o time dele de campo e dizer: eu estou orando desde o primeiro capítulo desse livro. Eu estou buscando desde o começo desse livro. Que nós, coisa nenhuma. Eu estou buscando, eu estou fazendo minha parte, estou me dedicando. Mas não, ele reconhece o erro do povo. E ele se prostra diante de Deus e começa a orar ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito, o Senhor não erra. Eu sei, Senhor, que a justiça em Ti. Eu sei, Senhor, que nós temos errado, nós temos pecado. Sabe o que é que Deus faz quando se dá conta disso? Aí Deus aparece a ele num outro sonho à noite. Aí você vai ver isso já no capítulo 9, 10. Você vai ver Deus se revelando a ele num sonho de noite. E ele aí tem uma visão. Ele começa, dentro daquela visão, ele tem a visão do Senhor Jesus, que é o que se chama de teofania. Ele vê o Senhor Jesus e fala para ele, e diz para ele: agora, Daniel, prepara-te, porque agora você vai fazer conforme aquilo que eu lhe tenho enviado. Você vai fazer. Deus está dizendo para Daniel: Daniel, agora você está preparado. Você está preparado, porque quanto mais você se limpou, mais você quis se limpar. E a Bíblia diz: aquele que se limpo, se limpe ainda mais. Aquele que é sujo, se suje ainda mais. Daniel era limpo, mas ele quis se limpar ainda mais. Quantas pessoas naquela oportunidade começaram a reclamar, começaram a chiar de tudo, começaram a blasfemar contra tudo, reclamar de Deus. Mas Daniel, mesmo tendo um comportamento impecável, ele reconhece a fragilidade do povo de Israel e ele se prostra diante do Senhor para orar. Daniel, ele não se colocou como alguém autossuficiente. As pessoas estão se sentindo autossuficientes. Não preciso ir para a igreja hoje. Estou bem, quem sabe eu marco para ir na próxima semana.
E eu vejo que o comportamento de muita gente é como se Deus precisasse delas. Como se Deus é quem precisasse delas. Elas não reconhecem, não admitem que nós precisamos de Deus todos os dias. Para você levantar hoje, você precisou dele. Para você chegar até aqui hoje, você precisou dele. Para que amanhã você seja melhor, e a bispa matriarca falou sobre isso, hoje você é melhor do que ontem, porque assim como Deus age, como Deus opera, Ele aperfeiçoa você. É o prosseguireis, é o conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. E você vai sendo aperfeiçoado, trabalhado todos os dias. E amanhã você vai ser melhor, mas você amanhã vai ser melhor porque sabe que a soberba precede a ruína. E se você achar que é autossuficiente, você vai tomar uma queda. Vai tomar um tombo. E o que a vida tem a oferecer é tombo. Diz o livro dos Salmos, um abismo chama outro abismo. O texto bíblico diz, ao ruído das tuas catadupas. Catadupa é uma espécie de cordilheira, uma sequência de montes. É aquilo que você ouve quando você está diante de uma cachoeira e vê aquelas muitas quedas d'água. Você ouve tchá, aí depois vem a segunda queda d'água, tchá. Não é aquele véu de noiva contínuo, é a primeira queda, tchá. Aí a outra, tchá. Aí a outra, tchá. É um abismo que chama outro abismo. O sujeito acha que não precisa de Deus mais para nada, acha que pode viver sozinho, toma o primeiro tombo, buf. Aí acha que é só um tombinho que ele vai se recuperar e continua dando as costas para Deus, toma outro, buf. E vai tomando queda, 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 até chegar no fundo do poço. Agora nós temos um Deus que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é dele. O Senhor, Ele não abre mão de estender a sua destra em seu favor. Mas você não precisa deixar que isso aconteça. Você não é alguém que é autossuficiente. E terceiro ponto, pessoas que desvalorizam princípios espirituais. A matriarca falou há pouco sobre primícia, princípios espirituais. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, Deus estabeleceu princípios espirituais para que você viva-os. Princípios espirituais. Quando você lê algo na Bíblia, a Bíblia fala para você fazer, ela não está ali meramente para compor página, para encher, para a sua Bíblia ficar grossa. Ela está ali para dizer o que você precisa executar, você tem que fazer. Especialmente nas maneiras como Deus fala, de forma imperativa. E a maneira imperativa de Deus é faça, fazei, executai, realizai, é para fazer. E acabou, não adianta questionar, não adianta bater, divergir, bater papo, enfim, criar problema, dificuldade. Ali é para ser feito, é para ser feito. Curioso que essa semana, ouvindo o nosso patriarca ministrando, ele falava a respeito de dízimos. Olha que coisa interessante. E ele dizia a respeito, e ele como exímio, homem do direito, ele falando a diferença do furtar e do roubar. Olha como Deus faz as coisas. Aquela conversa estava linda assim, depois desse Deus do céu. Pegou de jeito mesmo. O furtar e o roubar. E ele vai lá para o Código Penal e tal, aquela coisa toda, direito e tal. O pessoal dessa área que está aqui sabe muito bem. O que é o furtar? E ele começou a discorrer a respeito do que é o furto. O furto é quando alguma coisa é subtraída de outrem, mas não se usa nenhum tipo de acessório para se produzir aquela subtração. Não se usa nada, a pessoa chegou lá, alguém estava distraído, pegou, pronto, foi embora. Isso é o furto. Mas o roubo, o que é caracterizado, o que é tipificado como roubo, é quando alguém, para subtrair algo de uma outra pessoa, se utiliza de uma ferramenta, de um acessório, de um equipamento auxiliar para isso. É quando alguém pega uma .40 e coloca na cabeça do outro e pede para passar o celular. É quando alguém pega uma arma branca, pega uma peixeira e coloca debaixo do queixo e diz que é para passar a carteira. Aí é roubo. Aí você pode dizer, poxa, isso é muito bonito, interessante. E aí? Malaquias 3, a Bíblia diz, roubarás o homem a Deus? O significado disso é que alguém que não é dizimista, é como se estivesse pegando um fuzil, enfiando no ouvido de Deus, para tomar dele aquilo que é do Senhor. Porque você não pode dar dízimo, você não dá dízimo, você devolve o dízimo, não é seu. Ele deu para você, você deve, isso é um princípio.
Isso é um princípio. Bispo, mas nós estamos passando momentos difíceis. São 12 milhões de desempregados. Um problema que nós estávamos vivendo há poucos anos, hoje talvez agora um pouco menos, recessão, problema econômico. E daí? E quem disse que princípios mudam conforme legislação, conforme o período, conforme a estação? Quem disse que os princípios mudam? Poderá o homem roubar a Deus, mas tem muita gente que está roubando a Deus. E ao invés de devolver aquilo que é dele, está desprezando. E ainda abre a boca para dizer, mas Deus sabe de todas as coisas. Ô crente sem vergonha. Diz que Deus sabe todas as coisas. É claro, irmão. Você acabou de fazer duas bobagens. Chamou Deus de abestalhado porque você acha que Deus ia saber disso. Você está inventando desculpa e ele não ia perceber? E segundo, você acabou de dizer alguma coisa que é óbvio para todo mundo. Choveu no molhado. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Mas está arrumando desculpa para quê? E por essa razão as pessoas começam a agir como inimigas de si mesmas. Começam a trabalhar em desfavor de si próprias. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, irmão, cuidado, porque alguém conspira contra você. É você mesmo. Aí você agora vai ter que se comportar de uma outra forma. Começa a ser um exímio autovigilante. Começa a ser meticuloso, detalhista, perfeccionista na sua relação com Deus. Porque sem que as pessoas se deem conta, o que era antes feito e deixa-se de fazer, vai abrindo uma brecha igual a água. Já viu como é que é água? Se você encontrar na parede da sua casa uma manchinha de infiltração, e você disser uma besteira, qualquer infiltraçãozinha boba, não faz sentido isso, que besteira, vai parar, a manchinha vai ficar lá. Vai passar um tempo e essa manchinha vai virar um manchão. Vai passar um tempo maior e quando você se der conta, aquilo que era somente uma manchinha se tornou uma fissura na parede da sua casa. Porque assim é o pecado quando entra na sua vida. A água quando vai penetrando, por onde ela consegue percolar, depois ela entra num processo de expansão. Quando evapora, expande. No que expande, vai abrindo caminho. Vai abrindo caminho. O que era somente uma pequena passagem, gerou uma manchinha, evaporou, expandiu, abriu caminho, desce mais água. Não foi resolver o problema lá. Abriu o caminho. Aquele pedacinho que era uma bobagem, sem significado nenhum, agora virou um filete maior, abre caminho, vai abrindo, até virar uma fissura. Mas na vida do crente, deu brecha para a primeira fraqueza, abriu mão de estar diante da presença de Deus e abraçou o pecado. Talvez ele seja uma besteirinha, mas ele vai abrir caminho. Vai abrir caminho. E você ou vai na raiz, ou vai na origem do problema e resolve, ou esse negócio vai continuar abrindo caminho e vai se expandir, a ponto de abrir uma brecha gigante na sua alma. Não é o que Deus tem planejado para a sua vida, irmão. Não é o que Deus preparou para você. Cuidado com isso. Você que tinha hábito ou tem um hábito de orar 3 vezes ao dia, como Daniel, e está orando 2 vezes porque está dizendo que está cansado, cuidado. Você que tinha o hábito de jejuar com frequência, agora não jejua mais, porque está achando que está doendo o pé por causa disso, cuidado, irmão. Cuidado. Vá olhar a fundo, vá investigar a fundo, seja profundo nisso, seja detalhista nisso. Cuidado para que você não dê brecha, de maneira que o pecado se expanda, ganhe espaço no seu coração e comece a invadir o que há de mais precioso, o seu porta-joias. Diga assim, o meu porta-joias é o meu coração. Foi aquilo que o rei Davi falou para o Senhor quando disse, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim. Virou aquela música depois da pastora Cassiane cantando, a tua palavra escondi, guardada no meu. Aí você tem que guardar no seu coração, cuidar do seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Onde está o seu coração, está o seu tesouro aí. Diga, eu vou vigiar. Diga, eu vou vigiar. Vamos ver o versículo 10. A Bíblia diz no versículo 10, ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. Sabe o que o Senhor está falando aí? O que é que Ele está fazendo, o que é que Ele está produzindo? Instrução de Deus.
instrução de Deus. O Senhor me trouxe um princípio. Diga, Deus me traz, nesse versículo, um princípio. Que princípio é esse? Ouvir a Ele e guardar no coração o que Ele me diz. O Evangelho de João fala de uma maneira muito especial a respeito disso. E diz assim: aquele que me ama, esse guarda a minha palavra, as minhas palavras. Aquele que me ama, esse guarda a minha palavra. Quando o Senhor falou para Josué e disse: Josué, grande missão você tem agora, porque agora Moisés já foi, agora está contigo. E o Senhor começa, logo no primeiro capítulo de Josué, o Senhor começa dizendo para ele: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, esforça-te. O recado de Deus para Josué foi que ele não se apartasse da palavra. O que você precisa, Josué, para dar seguimento à obra que eu fiz, iniciei pela vida de Moisés, é você não se apartar da minha palavra. É você não viver a fraqueza, achando que todas as coisas estão dando errado na sua vida. Comece a enxergar que tudo e em todas as coisas existem propósitos. E virou um jargão do mundo gospel, né? Deus tem propósitos, Deus tem propósitos. O sujeito abre a boca para dizer isso, Deus tem propósitos, e lá adiante está churumingando, reclamando de tudo que está acontecendo. Ô crente, Deus tem propósito ou não tem? Ou não tem? Você crê ou não crê? Tem gente que fala de promessa de Deus como se fosse mágica. Deus vai realizar uma promessa na minha vida, como se fosse mágica. Promessa é para aquele que está debaixo de princípios. Isso casa de maneira perfeita com colheita e semeadura. Você guarda o princípio e a semeadura. Você tem direito à promessa e à colheita. Agora tem gente que quer viver promessa. Promessa de Deus na minha vida, promessa de Deus na minha vida. Mas que raio de promessa é essa? Se não é dizimista. Que raio de promessa é essa? Que não vem para a igreja, que não se envolve com as coisas da igreja. Porque talvez você acredite que seja suficiente chegar na igreja e ficar sentado. Talvez a sua ajuda, por mais insignificante que pareça diante dos seus olhos, pode ser decisiva para que Deus mude a sua sorte. Um apoio, uma ajuda, uma cooperação, um envolvimento, o andar lado a lado, o dar as mãos, o ser um só corpo. Ó Deus, nós somos um. Parte de uma engrenagem que funciona com um propósito maior. Todos em unidade. O Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em unidade. Mas o que é que eu posso fazer, bispo? Nem sei, eu vim aqui na igreja, mas nem sei o que posso fazer. Está assim de coisa para você fazer para ajudar. Se você procurar matriarca, bispo, matriarca, procurar os pastores da igreja, os bispos da igreja, procurar os líderes na igreja, você vai encontrar trabalho à vontade. Mas você pode começar, em primeiro lugar, você pode começar a fazer uma coisa que é muito importante, e é um pré-requisito. Viva os princípios de Deus. Porque não é para você se meter no altar e nas coisas sagradas do Senhor de qualquer jeito. Não adianta achar que tem que se meter de qualquer jeito. Eu ajudo na igreja e está vivendo uma vida toda torta lá fora. Vivendo todo errado lá fora. Primeiro viva os princípios. Esses serão os frutos que você dará lá na frente. Mas isso vai começar, olha que eu estou falando tudo a respeito de você ser diferente para com a sua vida mesmo. Para você não sabotar a sua própria existência na terra. Você não veio só para sentar e esquentar o banco da igreja. Não é para isso. Você precisa dar frutos. E o seu fruto permanecer. Frutos que permanecem. Imagina se você está diante de uma cultura, seja ela qualquer. Se é um plantador de manga, aquela mangueira vai dar fruto, não vai? Vai ou não vai? Pronto, aí vem a colheita daquela safra. Aí aquelas mangas que foram colhidas, elas vão viver para sempre, é isso? Não! O seu fruto permanecer é você continuar produzindo. É assim que seu fruto permanece. Se você achar que fez alguma coisa, está resolvido, você está sendo um nécio, está sendo um tolo, achando que fez alguma coisa pelo Evangelho e depois vai cobrar de Deus uma recompensa da qual você não tem nenhum direito. E a vida continua
sendo levada da mesma maneira. Da mesma maneira. Instrução divina. O que Deus quer de você é que você viva os princípios, cumpra os princípios. A Bíblia fala de princípios. O Evangelho produz e retrata princípios. Josué capítulo 1, verso 7 e 8. Seja forte, seja corajoso. Ele diz, tome cuidado, viva conforme a minha lei. Não se desvie dela. Não se afaste daquilo que eu tenho escrito no livro dessa lei para que você viva. Deus deu a Josué um princípio. O livro de Deuteronômio fala sobre isso. Quando a gente canta aquela canção, bendito serei na terra. Todo mundo quer ser bendito, 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 bendito. Mas a Bíblia diz que você é bendito quando você cumpre os estatutos e os mandamentos de Deus. O Senhor lhe dá autoridade e você dá a Ele legalidade. Deu para perceber como é que é a coisa? Ele dá autoridade na terra mediante a legalidade que você dá a Ele no céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. Se você liga na terra através dos seus princípios, algo que seja grandioso diante do Senhor, Ele dá autoridade na terra. E pisarei serpentes e escorpiões. Você deu a legalidade para Ele fazer. Você viveu e cumpriu princípios. Deu a Ele legalidade para fazer. Ele aí derrama autoridade para você executar. Mas as pessoas querem autoridade e não querem dar a Ele a legalidade, que só podem vir por princípios. Cuidado, varão, cuidado, varoa. Dá lugar à palavra de Deus na instrução divina. Segundo ponto, valorize. Valorize o que você aprende da parte de Deus. Valorize o que você aprende da parte de Deus. O verso 11. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de você viver. O caminho da justiça, a maneira de você se portar, de você se posicionar. Valorize o que Deus fala para você. É para ser feito, faça. É para realizar, realize. Não é para fazer, não faça. Mas quando você age de maneira contrária, você desvaloriza a instrução de Deus, a recomendação de Deus. Valorize os ensinos que vêm dos céus. Fala para quem está do seu lado e diz assim, irmão, valorize a instrução que vem dos céus. Tiago 3,17, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura. E é também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Ensinamentos da parte de Deus. Você não precisa viver e não é para você viver nenhuma capa. As suas fraquezas, elas existem, irmão. Deus não menospreza a sua humanidade. Mas há um grande valor em quem consegue suprimir o poder da humanidade e faz levantar o poder do Espírito de Deus nessa vida. Você acha que Deus não olha para você quando você está cansado do dia a dia de trabalho? Sabe que você está cansado do dia a dia de trabalho? Claro que Ele sabe. Sabe que a dificuldade em seu redor é tamanha e talvez poucos conseguissem chegar onde você chegou, sabe? Mas olha o que isso representa para Deus quando você diz, Senhor, tudo me empurra para baixo, mas eis que eu, como se estivesse surgindo da situação mais difícil, mais situações mais complexas, eis que agora eu ressurjo, e agora eu coloco tudo isso debaixo dos meus pés, eu subjugo o problema, e agora eu levanto o teu nome, que para mim é mais importante. Veja se isso não vai ter um significado expressivo para Deus. Veja se isso não vai ter um valor especial para Deus, irmão. Veja se não tem um valor especial. A oferta daquela viúva pobre, a conhecida oferta da viúva pobre. Muitos davam aquilo que sobrava. Que valor tinha aquilo para o Senhor? Mas imagina aquela mulher buscando, quem sabe na sua sacolinha, buscando ali no paninho dobrado, ali a moedinha, não tem nada, busca aqui no bolso a moeda, não achou, busca na outra moeda, eu não posso comparecer diante do meu Senhor de mãos vazias, eu tenho que achar alguma coisa, onde é que eu vou achar? Achei uma moeda. E a Bíblia diz que o Senhor se alegrou daquela oferta. Porque mesmo vendo a dificuldade daquela mulher, o Senhor via algo muito maior que existia nela. O prazer de servir a Ele. E servir com verdade. E servir sem máscaras.
Guarda o que Deus tem falado para você, irmão. Valorize as coisas que Deus dá a você. E para finalizar, o versículo 12 diz: se você andar sabiamente, nada lhe atrapalhará. Nada o atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Deus está lhe orientando para você seguir, fazer, caminhar. Na Bíblia, o termo ele caminhou é ralar. Ralar. Que se você trouxer para o significado do bom português, irmão, você tem que ralar, irmão. Tem que ralar. Tem que andar, tem que caminhar, tem que se esforçar, tem que se dedicar. E a Bíblia diz: siga a instrução, a direção de Deus. Não somente ouça, mas absorva no seu coração e execute conforme a instrução que vem dos céus. O livro de Hebreus capítulo 13, verso 9: não se deixem levar por doutrinas várias e estranhas que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, pois os que obedecem a outras regras não têm sido ajudados por ela. Viva na presença de Deus, irmão. Não deixe que os problemas que acontecem, e eu sei, e Deus sabe, de todos eles que lhe sobrevêm, não deixe que isso seja motivo para que você seja o maior vilão da sua própria vida. Você não pode ser o maior vilão da sua própria vida. Coopere. A Bíblia fala no livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 9, você é um cooperador. O alguma coisa é o cúmplice. Quem opera é Deus, mas Ele precisa de cúmplices para isso. E Ele quer que você seja o cúmplice dEle. Seja o cooperador, seja cúmplice de Deus no operar de maravilhas, a começar da sua própria vida. Não opere contra você, senão você está indo de encontro ao plano de Deus. Você é cooperador, você é cúmplice. Aquele que comigo não ajunta, espalha. O Senhor te chama para que você seja o cúmplice dEle. Ande com Ele e não opere, não trabalhe contra Ele. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas que você vive, das coisas que você faz, das decisões que você toma ou deixa de tomar. Deus sabe de todas as coisas. Aí sim vale o Deus sabe todas as coisas. Mas mesmo Deus sabendo todas as coisas, a pergunta para você na tarde de hoje é: o que você vai fazer com relação a isso? O que é que você vai fazer com relação a isso? Instrução você tem, orientação da parte de Deus você tem, mas o que é que você vai fazer a partir de agora com relação a isso? Como é que você vai se comportar a partir da tarde de hoje com relação a isso? Como é que você vai se posicionar diante da palavra a partir da tarde desse dia? O que é que você vai fazer quando você voltar para casa? Como você vai reagir aos problemas que estão em seu redor? Como você vai se comportar? Como que vão ser as coisas a partir de agora? Quem sabe você veio para a igreja e veio a convite de alguém, ou talvez o próprio Espírito Santo, sem que você soubesse, e lhe convidou para que estivesse aqui. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? O que é que você vai fazer hoje? O que é que muda na sua vida a partir de hoje? Ou será que as coisas permanecerão da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido? Eu aprendo que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Isso é bíblico. E se Deus está presente, a Bíblia diz: onde há a presença do Senhor, do Espírito de Deus, ali é liberdade. E se está o Senhor conosco, como eu sei que Ele está, por que nós não teríamos a produção de mudanças de vida? Isso não aconteceria por uma única razão: se alguém dissesse não para Ele. Iria dizer para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus educado, já ouvi falar sobre isso, e eu sei que o Senhor está à porta e bate, e se eu abrir a porta do meu coração, o Senhor vai entrar e vai cear comigo, e eu vou cear com o Senhor. Eu sei que o Senhor não é invasivo, mas deixe que eu decido sobre a minha própria vida. Será que é isso? Será que é isso que você pensa de você mesmo? Será que esse é o plano que você acha que Deus tem para a sua vida? Deus querido, na tarde, meu Pai, deste dia tão especial, tão aprazível, em que estamos sensíveis à Tua presença, meu Senhor, nós Te glorificamos, Te bendizemos, nós Te adoramos, meu Pai, porque nós não precisamos de nenhum outro fator motivador nesta vida para estarmos felizes.
Só o Senhor Jesus. Quem nos traz felicidade, quem produz felicidade, quem nos traz, meu Senhor, paz de espírito, que nos traz a alegria da vida, é o Senhor Jesus. Qualquer outra coisa, meu Pai, que permeia a nossa existência, são acessórios. E o Senhor chama das outras coisas que serão acrescentadas. Mas estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, Pai, em nome de Jesus, na tarde de hoje, eu creio, meu Pai, que sim, meu Senhor, que muitos pudessem saber a razão. O Senhor estava conduzindo cada uma delas para esse momento de comunhão, para que todos nós, em unidade do corpo, pudéssemos receber algo precioso, algo especial, que só pode vir das tuas mãos. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, agora, meu Deus, entra em cada coração de maneira especial nesta hora, mesmo sabendo que o Senhor é Rei e Senhor na vida de muitos que aqui estão, mas de maneira especial, meu Senhor, produz, meu Pai, a continuidade da ministração desta mensagem, de modo que agora, meu Senhor, lhe seja específica, cirúrgica, pontual, direcionada, porque saberão e sabem que quem fala com cada um deles é o Senhor. Fala com cada um de nós, assim como falas comigo também, meu Senhor. Ah, meu Senhor. Ah, Jesus. Nós dependemos de Ti para tudo, Pai. E nada pode tirar, meu Senhor, o brilhantismo da Tua presença. De cada um de nós, de cada uma das nossas vidas, seríamos tolos, viveríamos uma vida fútil, se acreditássemos, Pai, que nada, meu Senhor, nos resta nessa vida, senão vivê-la como se estivéssemos vivendo todos os dias a mesma coisa. Não é, Jesus. O Senhor muda. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que muda os tempos e as horas. Está escrito. O poder, meu Pai, que está diante da Tua glória, meu Senhor, Tu és poderoso para mudar histórias, Jesus. Tu és poderoso, meu Senhor, para mudar, meu Senhor, a existência de cada um, meu Senhor, de nós neste lugar. Oh, Jesus. Oh, meu Senhor. Nós sabemos, Deus, que saindo deste santuário, nós não perdemos, porque no reino da providência de Deus, ninguém perde nada. Nós ganhamos, porque o Senhor é Emmanuel, é o Deus conosco. Tu és o Deus conosco, não nos deixa, não nos abandona, não se afasta de nós. Meu Senhor, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós, Jeremias 29:13. Ai, meu Senhor, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós, Tiago 4:8. Oh, meu Senhor, se Deus está falando contigo na tarde de hoje, e você não teve ainda o privilégio de entregar o seu coração a Ele, o Senhor Jesus quer mudar a sua história, mudar a sua vida para sempre. Mas disso depende uma decisão, uma posição sua. E qual é a posição que você toma hoje?